Bom, gente, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um livro que eu recomendo muito que todo mundo leia, porque é um livro muito legal. E já tá no título, então todo mundo já deve saber. A gente vai falar sobre Pequeno Príncipe. E esse vídeo vai ser dividido em 3 partes, só que não vão ser 3 vídeos, vão ser só 3 partes. A primeira parte eu vou falar sobre quem escreveu, na segunda parte eu vou falar sobre a história, e na terceira parte eu vou falar a minha opinião do livro, por que você tem que ler, por que você não tem que ler e essas coisas. Então vamos lá? Vamos começar pelo escritor, quem foi que escreveu O Pequeno Príncipe. E foi esse cara aqui que eu vou ter que ler o nome porque é um nome difícil. Antoine de Saint-Exupéry. Exupéry. Ele era um francês, por isso que ele tem esse nome todo difícil. Ele nasceu no ano de 1900 e morreu no ano de 1944, então ele teve 44 anos, né? Então ele morreu com 44 anos. Morreu cedo. Em 1943 foi o ano que ele escreveu O Pequeno Príncipe. Só que não foi o único livro que ele escreveu, porque a gente sempre acha que o único livro foi esse aqui, Pequeno Príncipe. Não, ele escreveu vários outros livros que a gente vai falar aqui nessa primeira parte sobre ele, então eu vou citar todos os livros que ele escreveu. Então vamos entrevistar aqui o Anthony. Não é Anthony. O Antoine de Saint-Exupéry. Só que antes da gente entrevistar ele era filho, ele nasceu na cidade de Lyon, alguma coisa assim, na França. E ele nasceu dia 29 de junho do ano de 1900. Ele era o terceiro filho do conde Saint-Exupéry. Então, é por isso que ele tem esse nome, porque o pai dele tinha esse nome, é lógico, né? E também a mãe dele se chamava Mary Foscolombe. E esse cara que escreveu O Pequeno Príncipe, ele era um aviador. Tanto é que no livro tem várias... O livro é sobre também um aviador que ele cai lá no deserto do Saara, se não me engano. Eu falar sobre o livro, não sei. E o livro é sobre um aviador justamente porque o Anthony, ele era um aviador. Como você começou sua carreira de piloto? Bom, no ano de 1921 eu ingressei no serviço militar, logo depois de ser reprovado, na verdade, na escola naval. Foi uma decepção, sabe? Eu fiquei bem triste, eu confesso, mas pra tudo tem um jeito. Só que daí no ano de 1926 eu fui admitido no aeropostal, que era um grande sonho pra mim. Aí eu virei piloto de linha. Nesse ano, 1926, ele escreveu um livro chamado Aviador. Aí logo depois, em 1929, ele escreveu um outro livro chamado Correio do Sul. Então 3 anos depois ele lançou esse livro chamado Correio do Sul. E depois, em 1939, 10 anos depois, ele lançou um livro chamado Terra dos Homens, onde ele falou de suas aventuras no avião. No ano de 1943, ele morava na França e aí teve o ataque nazista e ele teve que ir para os Estados Unidos. Então nesse ano ele fugiu para os Estados Unidos. E foi nesse ano que ele escreveu Carta a um Refém, que é outro livro dele. E O Pequeno Príncipe, ele foi lançado nesse ano também, 1943. Então, em 1943 ele escreveu Carta a um Refém e Pequeno Príncipe, que é o livro que a gente conhece até hoje. Qual foi sua maior inspiração para escrever Pequeno Príncipe? Bom, minha maior inspiração para fazer Pequeno Príncipe, para escrever esse livro... Eu já tinha escrito inúmeros outros livros, sabe? Antes, mas eu acho que a minha maior inspiração para Pequeno Príncipe foi ver o jeito que as pessoas grandes, elas se comportavam. E aí eu aproveitei da minha carreira de aviador para juntar isso à história, porque a história se trata também de um aviador que fica preso no deserto do Saara e só tem 8 dias para conseguir consertar o avião, porque depois de 8 dias a água dele vai acabar provavelmente. E daí eu pensei, sabe, essas pessoas grandes, esses adultos, eles são muito indecentes, eles são muito egoístas. Então eu decidi que eu ia escrever um livro que passasse muito essa mensagem de como as pessoas grandes, elas são estranhas.
e esqueceram da criança que um dia elas já foram. Aí, como eu falei, Anthony, esse cara, ele faleceu no dia 31 de junho de 1944 em um acidente de avião. Agora me conta, como foi sua morte? Minha morte, ela foi assim, eu tava no avião... Espera, o quê? E o seu corpo, ele nunca foi encontrado, só que no ano de 2004, os pesquisadores encontraram destroços do seu avião, poucos quilômetros da costa Marcília, na França. Então agora a gente vai pra resenha do livro, porque eu vou falar bem, eu não vou contar tudo também, até porque vai faltar coisa do que eu vou falar, porque se eu contar tudo também ninguém vai querer ler, então eu não vou contar tudo. E uma coisa desse livro que me chamou a atenção foi logo no começo que a gente tem uma dedicatória. E a dedicatória é para Leon Werth, é o nome do cara que ele dedicou esse livro. E é uma dedicatória bem legal, tá aqui na descrição, porque ela é grandinha, então tá aí na descrição se alguém quiser. O livro já começa falando o narrador, que é quem fala tudo do livro, quem conta a história em si, é um aviador, que eu imagino, todo mundo imagina que seja ele, esse aviador que conta a história. E o livro já começa falando de pessoas grandes. Então toda vez que nesse livro eles falarem as pessoas grandes, estão falando dos adultos. E quando ele tinha 6 anos, ele viu em um livro chamado Histórias Vividas, a imagem de uma jiboia comendo um bicho inteiro. Numa jiboia que ela engoliu o bicho inteiro. Então ele foi lá, com 6 anos, ele decidiu o que ele ia desenhar. E aí ele foi e fez um desenho de uma jiboia com algum bicho dentro. Quer dizer, ele foi lá e fez um desenho, ele não falou pra ninguém que era uma jiboia. E aí ele foi e perguntou para as pessoas o que era, pros adultos. Perguntou, o que é esse bicho, o que você acha que é? Não, perguntou se o desenho dele dava medo nessas pessoas. Aí as pessoas falaram que, por que um chapéu me daria medo? Porque se você for ver, o desenho dele parece... esse daqui é o desenho que ele mostrou para as pessoas e as pessoas achavam que era um chapéu. Mas, na verdade, depois ele revela que era uma jiboia que tinha engolido um elefante e o elefante estava inteiro dentro da jiboia. E aí ele fez esse outro desenho aqui, que era a jiboia aberta, né? Tipo, como se fosse transparente, dentro dela tivesse o elefante e essas coisas, deu pra entender. Só que aí as pessoas grandes, elas falaram que não era da praia dele, ele devia parar de desenhar e essas coisas, devia virar geógrafo, aviador, historiador, qualquer coisa e parar com o desenho. E aí foi que ele virou aviador. E daí a história começa quando ele precisa fazer um pouso de emergência, um pouso forçado no deserto do Saara, porque o avião dele quebrou. E ele tinha pouca água, aqui fala que a água dele duraria para mais ou menos 8 dias. E ele tinha que consertar o avião logo, porque senão ele ia ficar lá e ia morrer. Até que daí lá no meio da areia ele vai lá e encontra um menininho, vem até ele. E esse menininho, ele foi e perguntou pra ele, pediu pra ele desenhar um carneiro. Aí ele se assustou, é lógico, e ele desenhou vários carneiros pra esse menininho que pediu pra ele desenhar. E aí ele desenhou vários carneiros pra esse menininho que pediu pra ele desenhar, só que sempre tinha alguma coisa errada com o carneiro. Ou ele era muito magro, ou ele era muito gordo, ou ele tinha chifre e ele não queria sem chifre, ou enfim. E daí o aviador, ele foi e desenhou uma caixa com furinhos e falou que o carneiro tava lá dentro. E aí o menininho foi e perguntou se era um carneiro grande, se era um carneiro pequeno e se ele comia muito, porque o planeta dele, que ele vivia, era um planeta pequeno, não ia ter comida o suficiente para o carneirinho. Mas aí o aviador, ele fala que não, ele come pouco. Aí eles chegam até a comentar de que se o menino na verdade é o Pequeno Príncipe. Eu queria falar isso no final, mas eu vou falar agora para não precisar ficar falando menininho. Então eles até comentam o fato de que se o Pequeno Príncipe quisesse que o aviador desenhasse um negócio pra ele amarrar o carneiro, ele desenhava. E aí ele fala que o planeta de onde que ele vem é um planeta muito pequeno, que não dá, que o bicho não vai fugir, porque é muito pequeno. E que ele vive só ele, a rosa dele e mais 3 vulcões pequenos.
E aí eles começam a... Aí o aviador pergunta, por que você quer um carneiro? Aí eles têm uma conversa lá sobre baobás, que é uma planta que cresce e ela fica muito grande, e daí estraga todo o planeta dele, e ele queria que alguém desse um fim nos baobás pra ele. Então ele queria o carneiro também pra comer os baobás. E aí o Pequeno Príncipe até chega a comentar que no planeta dele ele conseguia ver o pôr do sol 40 vezes, que era só ele ir lá mudar a cadeirinha e ele conseguia ver o pôr do sol 40 vezes. E aí chega a hora que a gente é apresentado a flor, a famosa rosa do Pequeno Príncipe. Que essa rosa ela era muito sensível. Qualquer coisa estragava ela. Ela não podia ficar perto de bicho, nem de vento, nem de nada, porque qualquer coisa ela se estragava. Só que ela, por outro lado, ela era muito bonita também. Daí o Pequeno Príncipe teve que pegar e colocar um negócio redondo, eu acho. Aquele negócio de vidro assim, que é redondo, em cima da rosa para que ela não estragasse. Só que ao mesmo tempo que ela queria que ele colocasse a redoma em cima dela, ela também queria sentir o ar fresco. Então ela nunca estava feliz com nada. Só que aí ele começa a perceber que a rosa é muito sensível, essas coisas, e que é difícil de cuidar de uma rosa. E que aí ele não ia saber amar ela, e aí ele decide ir embora. Procurar outros lugares, outros planetas que fossem melhores do que o planeta dele. E aí você acha, a Rosa faz todo um drama, fala que ele pode ir, se ele decidiu ir, que ele tem que ir, essas coisas aí. O primeiro planeta que ele vai nessa viagem dele é o planeta de um rei. E esse rei, ele passa muitas ordens. Até porque é o que o rei faz, né? Ele passa ordens. Aí o Pequeno Príncipe fala, se você pode ordenar tudo, então você também pode ordenar que o sol se ponha na hora que você quiser. Porque ele queria ver um pôr do sol, o Pequeno Príncipe. Mas aí o rei fala que isso não tá ao alcance dele, porque ele precisa exigir de cada um o que cada um pode dar. Então ele ainda fala uma frase assim, de que se ele pedir para um súdito virar uma pomba e o súdito não conseguir virar uma pomba, então a culpa é dele, do rei, não do súdito. Então esse rei ele sempre falava que ele mandava em tudo, que tudo estava ao alcance dele e essas coisas. Só que daí o Pequeno Príncipe decidiu sair de lá porque não era esse tipo de planeta que ele estava procurando. Aí o segundo planeta que ele foi era de um cara que... Esse cara ele morava sozinho nesse planeta vaidoso. Ele queria que todo mundo estivesse aplaudindo ele o tempo todo, todo mundo estivesse elogiando ele o tempo todo. E quando o Pequeno Príncipe chegou lá, ele logo falou, você não vai me aplaudir, você não vai me elogiar porque eu sou muito bonito. E aí ele começa a falar que ele era o mais bonito daquele planeta, que todos daquele planeta aplaudiam ele. Só que ele morava sozinho naquele planeta. E aí o Pequeno Príncipe comenta isso, só que ele não liga, porque o vaidoso, ele só ouvia elogios. Então qualquer outra coisa que não fosse um elogio e você dissesse a ele provavelmente não ia ouvir, porque ele só entendia e só respondia aos seus elogios. E foi uma decepção, sabe? Eu fiquei bem triste, eu confesso. E vou escrever um livro que as pessoas olhem e falem,